Bem-vindos a mais um Palavra Puxa Palavra. Vai ser apresentado muito brevemente em Montreal uma exposição de artesanato de Barcelos, isto numa feliz iniciativa da Associação Portuguesa do Canadá, que este ano comemora 70 anos de atividade. Trata-se da apresentação de peças que figuraram na recente exposição Expressões da Arte e da Criatividade Barcelense, que decorreu em Toronto. Não é por aqui frequente termos a possibilidade de vermos autêntico artesanato português, embora se vejam aqui e ali frequentemente réplicas, mas de gosto duvidoso, baseadas no nosso artesanato. E olha, isto leva-me a recordar, a poucos dias a seguir à minha chegada aqui ao Canadá, e já lá vão 26 anos, recebi um catálogo dos armazéns Labé, onde se promovia, entre outras coisas, alguns artigos portugueses e eu não podia deixar de ser um lugar de destaque. Lá estava o Galo de Barcelos, mas identificado como o Galo da Felicidade. Nessa altura, uma designação que eu sinceramente desconhecia. E lá fui eu, ao Labé, e lá estava exposto o referido objeto, por acaso com uma outra função, igualmente desconhecida para mim. Ele previa a temperatura na pianha. Eu peguei nele para observar de perto e imagine o que estava escrito por baixo, Made in China. Pois é, aquilo era tudo menos artesanato português. E vem toda esta longa introdução para tentar refletir consigo estas coisas do artesanato. O que é o artesanato? O que é que não é uma peça de artesanato? Artesanato é o mesmo que arte? Bom, lá iremos. Comecemos por tentar caracterizar o artesanato. O artesanato nasce da função, da funcionalidade e igualmente resulta da tradição, com técnicas que se vão transmitindo de geração em geração. São peças utilitárias ou decorativas, feitas à mão, mas sempre com uma ligação à vida prática, e igualmente com uma ligação forte ao território, à comunidade e à vida do cotidiano. E vamos ver alguns exemplos. A cerâmica minhota, por exemplo, olha, as rendas de bilros, ou então a cestaria, o ferro forjado, as mantas, os tapetes tradicionais, como este tapete de arraiolos. O artesão domina, portanto, uma técnica e repete-a, aperfeiçoando-a ao longo da vida. E desta feita, o artesanato é, em primeiro lugar, memória, é continuidade e é igualmente identidade. Nós identificamos com estas peças, especialmente com aquelas que são feitas na nossa região. É uma das múltiplas formas da chamada cultura popular. Ela ajuda a definir a alma de um povo, mas o artesanato é arte? Bem, eu creio que não. Pois que a arte nasce da expressão individual do artista e da sua intenção estética. De facto, na arte o artista não precisa de estar a seguir a tradição. Ele pode mesmo quebrá-la. A obra de arte tem normalmente mesmo uma função, mas não tem necessariamente que ser útil. Ou seja, a criação artística, no ato de criação, a inovação e a criatividade do artista são fulcrais, como pode ver nestes curtos exemplos, como vai constatar, seja na pintura, repare, por exemplo, na escultura, ou ainda, por exemplo, olha, na fotografia artística. A arte é, pois, uma ruptura, um questionamento e uma visão muito pessoal do artista. Portanto, eu creio que as fronteiras entre uma coisa e a outra, neste momento da nossa conversa, estão, para já, bem definidas. Só que nós vivemos numa época em que, a par da especialização, o trabalho interdisciplinar é uma constante. E vamos trocar isto por miúdos. Peguemos na medicina, por exemplo. Cada vez mais nós temos médicos super especialistas. Por exemplo, um cirurgião de oftalmologia para a infância. Ou seja, ele opera problemas na vista das crianças, mas quando ele opera,
Ele está acompanhado de uma bateria de colegas das mais diversas especialidades, onde cada um dá o seu contributo, trabalhando em conjunto, em interdisciplinaridade, portanto, quebrando fronteiras. Ora, as fronteiras entre a arte e o artesanato também, nos nossos dias, se vão progressivamente desbatendo. Nós vamos ver alguns exemplos da cerâmica, até porque temos estado a falar dela. Olha, veja este artesanato com peças utilitárias. Só que, subsidiariamente, o oleiro, quando tem tempos livres, começa a aproveitar para fazer pequenas porções de barro, aproveitando-as para fazer pequenas peças, para as crianças poderem brincar, colocando por vezes na base, sei lá, um apito. E a pouco começa a fazer figuras religiosas, ou figuras festivas, ou figuras da vida cotidiana, mesmo animais imaginários, diabos, eu sei lá, tudo é possível. Há uma artesã que se vai converter numa verdadeira artista escultora e que dará cartas de nobreza a este artesanato. Estou-me a referir a Júlia Ramalho e repare nesta peça humorística, tem um título saboroso, Senhora Porca Maçaroca. Ou, indo agora para o campo religioso, estas representações de Cristo crucificado e do diabo, bem como, olha, este Santo António com o menino ao colo. Ou então, esta representação de alguns dos pecados capitais, neste caso, a avareza, no meio a preguiça e agora a soberba. E o êxito de Júlia Ramalho criou uma verdadeira escola em Barcelos. E é o caso destas mulheres do Minho que pode visitar na exposição da Associação Portuguesa do Canadá e que são de António Ramalho, António Irene Salgueiro, Conceição Messias. Agora, estes que está a ver são dos irmãos Baraça, Nelson Oliveira, Júlia Cota, irmãos Mistério, e agora estes são de Júlia Cota, um nome muito apreciado, Rosa Portela, Telmo Macedo e, finalmente, estas de Manuel Macedo, Domingos Francisco e Laurinda Pias. E já agora, aproveito para ver uma grande quantidade de galos de Barcelos. Eles são feitos por estes artistas que citámos, bem como por outros, Cidália Trindade, Helena Silva, João Ferreira, Joaquim Messias, Lourdes Ferreira e Inês Machado. São recriações artísticas da emblemática peça de artesanato, que é um verdadeiro ex-libris não só de Barcelos, como também, com o decorrer dos anos, quase um símbolo nacional, o galo de Barcelos. E a sua origem centra-se numa lenda que não sei se a conhece. Segundo a lenda, havia um peregrino que foi injustamente acusado de roubo e foi condenado à forca. E antes de morrer ele pediu para ver o juiz. Então apontou para um galo assado e disse que se o galo iria cantar, isso iria provar a sua inocência. Ora, milagrosamente, como não deixa de ser, o galo começou a cantar e o peregrino foi salvo. Ora, a partir daqui, o galo passou a simbolizar proteção, a justiça divina, a boa sorte. E a tudo isto se vai juntar numa camada religiosa, pois durante séculos o galo foi visto como um mensageiro da luz, isto porque, como sabe, o galo canta ao amanhecer. Portanto, é um símbolo de luz, é um símbolo de vigilância, é um símbolo de proteção. E repare como ele aparece nas igrejas, nos cruzeiros, ou, por exemplo, olhe, nos cataventos, como está a ver. Ora, esta carga simbólica reforçou a ideia de que o galo afasta o mal e traz boa sorte. Por seu turno, no século XIX e no início do século XX, os artesãos de Barcelos vão começar a produzir galos coloridos, de cores vivas, cheios de decorações e de flores, e desta forma a estética festiva ajudou a associar o galo à alegria, à felicidade, à prosperidade. E depois o Estado português, isto durante a ditadura, anos 50, 70, vai convertê-lo em símbolo nacional. E a ideia vai se difundir internacionalmente, não só com o futebol, em que os magriços, por exemplo, tinham como emblema
o galo, mas com a explosão do turismo a partir dessa altura. E eu creio que os inúmeros exemplos que aqui lhe apresentamos deixam bem claro as diferenças que há entre arte e artesanato, mas no mundo industrializado em que vivemos, o artesanato representa de facto a autenticidade, a identidade cultural. Nós revemos em tudo isto, mas por sobretudo na arte representa a reflexão, a crítica, a imaginação, mas ao mesmo tempo mostram como há um estreito diálogo entre arte e artesanato, entre os dois, o que não deixa de ser profundamente interessante. E se o amigo espectador começar a olhar estes objetos com esses olhos, talvez já não ache isto tão kitsch, em bom português, tão foleiro, como talvez já os tenha encarado. Mas hoje, olhe, por aqui ficamos. Até um próximo Palavra Puxa Palavra.